Bom dia, gente! Portarias e portarias. Bom dia, galera! Vamos entrando. Deixa eu fixar aqui o nosso tema da nossa live hoje. Bom dia, gente! Segundou! Uhul! Hoje é segunda-feira, o melhor dia da semana. Vamos que vamos! É isso daí! Ô, Demir, obrigado, meu irmão. Um grande dia para você, uma ótima semana. Adelina, bom dia, Adelina, Meire, bom dia, gente. Vocês que estão entrando aí, bom dia. A Benvenuto Leila, deve ser Leila Benvenuto, né? Bom dia, Leila, todo mundo aí, bom dia. Cadê o gatinho Davi? Tá dormindo. De manhã, durante o dia ele dorme. Ele dorme durante o dia, ele só está à disposição durante a noite e durante a madrugada. Agora durante o dia ele está dormindo, ele está descansando durante o dia. Para durante a noite, durante a madrugada ele está nativa, faz parte, é isso daí. Ai, gente, bom dia, vamos que vamos entrando aí, galera, vamos para mais uma manhã previdenciária, as nossas pinceladas aí sobre a Instrução Normativa 128 do INSS, e hoje a gente vai falar da portaria também, além da IN 128, da portaria 993. Então, vamos participar, vamos pegar um papel, caneta, para anotar aí, isso é interessante, né? Isso se você quiser, óbvio, né? Se você achar interessante que você deve anotar alguma coisa, eu sempre sugiro anotar aqui, ter papel e caneta para você anotar, para depois ficar fácil para quando você for estudar, dar uma lida, para você ter ali a sua reflexão e não ficar só aqui no que eu estou falando, porque eu não sou o dono da verdade absoluta. Você precisa sim buscar o conhecimento, tá bom? Não fique atrelado a essas pessoas aí que são os que se dizem os donos da verdade, porque ninguém é dono da verdade. Nós somos só uns aqui cumpridores da nossa missão, da nossa tarefa. Bom, então eu vou pedir um favor para você aqui, você que está aqui acompanhando, já clica no nosso coraçãozinho maroto aí, clica no coraçãozinho maroto para o Instagram observar aqui que nossa manhã previdenciária tem um conteúdo relevante. Já clica aí e tem uma setinha aqui, ó. Se você achar interessante, convida o seu amigo para poder participar, tá? O que eu acho? Eu falo se você achar interessante, porque eu não quero impor nada a você. Tudo depende da sua vontade. Tudo depende da sua vontade. Você não pode deixar ninguém impor nada para você. Tudo tem que partir de você, de dentro para fora, tá bom? É isso daí, vamos para mais uma manhã aí, papel e caneta na mão, para quem quiser, é óbvio, né? Papel e caneta na mão, porque a nossa pincelada de hoje, gente, dessa manhã, lembrando, à noite eu começo o nosso workshop previdenciário, para você que fez a inscrição, muito legal, você vai receber o link lá no grupo do Telegram, onde se você fez a inscrição, é óbvio que você deve estar dentro do grupo do Telegram, porque o link será enviado lá. Hoje às 8 horas da noite começa a nossa maratona, hoje, amanhã e quarta, nosso workshop gratuito sobre direito previdenciário, é como você vai aplicar o direito previdenciário dentro do seu escritório. Não vou falar de benefício, não vou falar de segurado, não vou falar do direito material previdenciário, nada disso, nada disso. O intuito ali eu consigo colocar o direito previdenciário dentro do meu escritório, eu consigo trabalhar com o direito previdenciário, esse é o objetivo do meu workshop previdenciário. Eu vou mostrar que é possível, desde que você faça, porque depende de você. Bom, então vamos lá, as pinceladas de hoje sobre processo administrativo. Eu já fiz aqui um breve de um rascunho sobre o processo administrativo na Instrução Normativa 128 e na Portaria 993. IN 128 e Portaria 993. Então, o
que você precisa entender sobre processo administrativo previdenciário com base na Instrução Normativa 128 e Portaria 993. IN 128 e Portaria 993, porque a portaria complementa a IN e a IN complementa a portaria. Então, quando você for estudar ali processo administrativo previdenciário, lembrando que IN e portarias, elas servem de norte para os servidores do INSS, de como que eles devem se comportar ali num processo administrativo previdenciário, tá bom? Então, vamos lá na IN 128. A gente começa com a IN 128, tá bom? E aí, o que eu já falo para vocês? Se você puder anotar, né, ficaria interessante. IN 128, artigo 524, parágrafo 6º. Eu chamo a atenção para esse parágrafo 6º em razão das regras de aposentadoria e de cálculo de pensão por morte atualmente. Então está lá no 524, parágrafo 6º da IN 128. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse artigo 524, parágrafo 6º. Tá assim, ó. No caso de falecimento do requerente do benefício, os dependentes ou os herdeiros poderão manifestar interesse no processamento do requerimento já protocolado, mantida a DER na data do agendamento inicial, hipótese em que obrigatoriamente deverá ser comprovado o óbito e anexando o comprovante do agendamento eletrônico no processo de benefício. Gente, presta atenção nesse artigo 6º. 524, artigo 6º. Anota aí para depois você dar uma lida nele. O segurado deu entrada no requerimento de benefício. Ele deu entrada. Nós sabemos que o INSS está super a jato, né? De flash. Você protocola hoje, rapidinho, 1 ano, ele resolve a conceder o benefício, né? Tá rápido o INSS. Todo mundo sabe que o INSS tá, ó, é um tiro, o INSS concede o benefício. Sabemos que não é isso, né? Então vamos lá. O segurado deu entrada no requerimento do benefício hoje, tudo bem? Antes da concessão do benefício, infelizmente ele veio a óbito, faleceu, certo? O que você precisa se atentar? Presta atenção. O segurado faleceu, portanto, ele faleceu, quando ele faleceu, ele não estava aposentado, correto? Ele não estava aposentado, tá bom? Então, ele faleceu sem estar aposentado. Aí, o que acontece? Quando o segurado falece, quando ele não está aposentado, como é que eu calculo o valor da pensão por morte? Tem que calcular uma aposentadoria por incapacidade na data do óbito. E aí, essa aposentadoria por incapacidade, ela vai ter um percentual que começa com 60% e mais 2% por cada grupo de tantos anos. Vocês já sabem disso. E aí, sobre esse valor, eu calculo a pensão por morte. Tudo bem? Agora, se o segurado fosse aposentado na data do óbito, a pensão por morte já teria origem no valor da aposentadoria. Já teria origem no valor da aposentadoria que ele solicitou lá. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição ou nas regras de transição. Então, presta atenção nesse parágrafo 6º do 524, porque se ele faleceu, eu posso, inclusive, manter a DER da data do requerimento. Ali o pensionista iria receber todos os valores que seriam devidos da aposentadoria, todos os valores que seriam devidos da aposentadoria, todos. E essa aposentadoria ela seria transformada lá na pensão por morte. Então presta atenção nesse artigo 524, parágrafo 6º. Porque eu já vi situações naquela que o segurado faz a solicitação do benefício, aí ele falece. E aí sabe o que o INSS sugere para a pessoa? Não, faz um pedido de pensão por morte já. Mas peraí, eu faço um pedido de pensão por morte, só que ele não estava aposentado. Se ele não estava aposentado, eu tenho que calcular uma aposentadoria por incapacidade que ele teria direito na data do óbito.
E aí deixam de pagar para dependente os valores que eram devidos desde o primeiro agendamento dele. Então, gente, presta atenção nesse 524, parágrafo 6º, quando você estiver ali analisando alguma situação. Professor Hélio Gustavo Alves, um abraço para você. Grande professor Hélio, deixou um abraço aqui para mim. Obrigado, viu? Sou seu fã. Sigo você à risca em muita coisa. Professor Hélio Gustavo Alves, que honra ter você aqui participando com a gente hoje. Obrigado. A todos, na verdade. Para mim é uma honra ter todos aqui participando hoje da nossa manhã previdenciária. Então, gente, presta atenção aqui nesse 524, parágrafo 6º da IN 128. Ele me chama a atenção, inclusive, da nova regra de cálculo da pensão por morte. E esse artigo aqui, ele vai fazer diferença quando você souber manusear um processo administrativo previdenciário. Então, dê uma observada nele. Anota 524, parágrafo 6º da IN 128. Tá bom? Vamos lá. Outro artigo que eu achei muito interessante. Muito interessante. E aproveitar que tem aqui 34 pessoas acompanhando agora. Gente, não faça direito previdenciário por fazer. Estuda o direito previdenciário direitinho, porque senão você pode prejudicar alguém, né? Pode prejudicar alguém e esse prejuízo pode levar para a vida da pessoa. Então, não entra se você não sabe, né? Estuda um pouquinho, se aperfeiçoe ao estudo do direito previdenciário, porque você piscou, mudou. Você piscou, mudou. Tá bom? Então, aperfeiçoe aí no estudo do direito previdenciário, porque só você tem a ganhar. Então, anota aí, ó. Anota aí. Artigo 566 da IN 128, parágrafo 6º. Aí é o 6º, 7º e 8º. Isso daqui já era de conhecimento de vocês, que eu vou falar agora, com o decreto 10.410. O decreto 10.410, quando veio lá em julho de 2020, ele trouxe ali algumas informações, criou, na verdade, uma obrigação concorrente entre segurado e INSS, que o segurado tem que apresentar toda a documentação ali, inclusive que não tiver no CNIS. Agora está na IN 128 isso. É o artigo 566, parágrafo 6º. Constitui obrigação do interessado ou representante juntar no seu requerimento toda a documentação útil à comprovação do seu direito, principalmente em relação aos fatos que não constem na base cadastral da Previdência Social. Quer dizer o quê? Vai fazer um requerimento administrativo, já tem que apresentar todos os documentos, todos. Aí vem o parágrafo 7º do 566. Na hipótese de apresentação extemporânea da documentação. Apresentação extemporânea de documentos. E aí o que vem a ser documentação apresentada de forma extemporânea? O parágrafo 7º ele está respondendo. E o parágrafo 8º do 566 ele está respondendo. Mas você precisa ficar atento a isso. Por que você precisa ficar atento a isso? Porque eu já vi processo administrativo, a pessoa deu entrada no requerimento hoje, tá bom? E aí ele foi analisado aqui, ó, DDB, DER e DDB, certo? Durante o curso do processo, antes da decisão, o segurado apresentou o documento. Sabe o que o INSS fez? Ele foi alterando a DER para a data na qual o segurado foi apresentando documentos. E ele vai alterando a DER. Olha, ele deu entrada em janeiro, nós estamos aqui em abril e o requerimento não foi analisado. Lá no mês de março, ele apresentou um documento novo, tudo bem? Sabe o que o INSS está fazendo? Está alterando essa DER, que foi de janeiro, para março, para a data na qual ele apresentou um documento novo. Ele está falando isso aqui é extemporâneo ao requerimento, então a DER vai ser a partir de março, e está errado, porque a própria IN 128, artigo 566, já está respondendo, e ela aplica-se inclusive para requerimentos anteriores à sua vigência. A IN,
ela tem aplicação retroativa. Então tá lá no parágrafo 8º do 566, olha, para fins do disposto do artigo 7º, do parágrafo 7º, que trata dessa documentação extemporânea, considera-se a apresentação extemporânea aquela efetuada após a decisão do INSS, em sede de requerimento, de revisão ou recurso. Então, documento extemporâneo, presta atenção, só vai mudar a DER se for apresentado após a decisão do INSS, após o INSS falar não, após o INSS falar sim, após o INSS arquivar. Aí sim será considerado como um documento extemporâneo que vai mexer ali nos efeitos financeiros, vai mudar a data da DER. Entre o requerimento e a decisão do INSS, eu posso apresentar um caminhão de documentos que eu não vou perder a DER. E não é o Michel que está falando isso para vocês. Está no artigo 566 da IN 128, parágrafo 6º, 7º e 8º. Parágrafo 6º, 7º e 8º. Observe o artigo 566. Então é para anotar aí, artigo 566, parágrafo 6º, 7º e 8º da IN 128. Não vai perder a DER, porque está na IN. E você precisa estudar a instrução normativa, parar de fazer direito previdenciário e de ouvir dizer. Estudar. Tá bom? O que é mais interessante aqui? Vamos ver. Isso aqui eu nunca vi o INSS fazer. Já vinha desde a IN 45, da 77, está repetindo na 128. Está aqui no artigo 577. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS 1. Reconhecer o benefício mais vantajoso, se houver provas no processo administrativo de direito a mais de um benefício, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de um deles. O INSS falou assim: ô senhor José, o senhor pediu aqui tal aposentadoria, mas a aposentadoria X ela é mais vantajosa. Está aqui o demonstrativo financeiro dele, faça aí a sua opção. Quem já viu isso? Eu nunca vi o INSS fazer isso, tudo bem? Eu nunca vi. Desses 14 anos que eu faço previdenciário, eu nunca vi ele fazer isso. Mas agora está repetindo aqui, isso era a redação do artigo 688 da IN 77 e agora está no 577 da IN 128. Anota esses artigos, Isso é muito interessante vocês anotarem. Artigo 586. 586 não, 587. 587, anota aí. 587. São novos elementos, aqueles que provem. Toda vez que você vai tratar de novos elementos, elementos que alteram a DER. Toda vez que tratar de novos elementos, são elementos que alteram a DER. Inclusive, documentos novos apresentados após a decisão do INSS. O INSS decidiu, aí você pede uma revisão de uma decisão indeferitória. Para quem é meu aluno sabe o que eu estou falando, né? Sabe dessa possibilidade. Ou simplesmente você apresentaria o documento no recurso administrativo, tudo bem? Isso vai ser considerado como um novo elemento. Quando você apresenta um novo elemento, você perde a DER. Agora, quando não será novo elemento? Está no artigo 587. Não são novos elementos. O artigo começa assim: são novos elementos aqueles que provem. Se são novos elementos aqueles que provem, eu tenho que interpretar o artigo das duas maneiras. São novos elementos aquilo que eu vou provar. Agora, aquilo que não tive a oportunidade de provar, não é novo elemento. Então, são novos elementos, artigo 587. Inciso 1º. Fato
do qual o INSS não tinha ciência ou declarado inexistente pelo requerente até a decisão que motivou o pedido de revisão. O fato do qual o INSS não tinha ciência. 2. Fato não comprovado pelo requerente após o oportunizado prazo para tal ato pelo INSS. Isso são novos elementos. Tudo que você apresentar será considerado como um novo elemento. Se é novo elemento, então o que não é novo elemento? Fato que o segurado não teve a oportunidade de comprovar. Como, por exemplo, lá no CNIS do segurado tem um indicativo de tempo rural. O que o INSS deveria fazer? Olha, tem o indicativo de tempo rural, apresente as provas de tempo rural, a autodeclaração de segurado especial. Porque o INSS já tinha ciência através do CNIS. Ele já tinha ciência através do CNIS. Lá no CNIS tem lá um indicativo de tempo especial. O INSS já tinha ciência desse indicativo de tempo especial e não oportunizou o segurado a comprovação. Por exemplo, segurado, eu tenho aqui no CNIS o indicativo de tempo especial. Cadê o PPP? Traga o PPP para que possamos analisar aqui esse tempo especial. Fato que o INSS já tinha conhecimento e não oportunizou. Eu tenho um vínculo fechado, só que durante esse vínculo, o que é um vínculo? Tempo de trabalho, de data a pessoa entrou numa empresa em janeiro de 94 e ficou lá até fevereiro de 2002. Entre janeiro de 94 a fevereiro de 2002, que é o vínculo, não tem nenhum salário de contribuição. O que o INSS deveria fazer? Chamar o segurado e falar, olha, o período básico de cálculo vai de julho de 94 até a DER. De julho de 94 até 2002, quando você trabalhou nessa empresa ABC aqui, não tem salário de contribuição. Então, por favor, me traga aqui uma relação de salário de contribuição, me traga os seus olerites, me traga a ficha financeira, para que eu possa retificar aqui o seu CNIS e considerar o valor do seu salário de contribuição. O INSS já tem noção disso. Ele já tinha noção, porque através do CNIS ele já tinha o conhecimento. Como ele não oportunizou o segurado, a apresentação da provas, isso não é fato novo. Não é novo elemento. Não é novo elemento. Por que não é novo elemento? Pelo simples fato do INSS não ter oportunizado. Não ter oportunizado. Então isso não será considerado como novo elemento. E não sou eu que digo para vocês. Está lá no artigo 587 da IN 128. Então nós precisamos conhecer a instrução normativa se eu quero fazer um processo administrativo de qualidade. Porque é do processo administrativo de qualidade que vai decorrer ali a sua petição inicial, o seu processo judicial, algo nesse sentido. Então, é desde o começo, desde a preparação da documentação até o dia que eu vou dar entrada no requerimento, e se for o caso, já avisando ali uma eventual ação para reconhecimento de determinada situação com o objetivo de resguardar o direito do meu cliente a DER. Tudo bem? Se isso está fazendo sentido para você, bota um coraçãozinho aqui no comentário ou clica no coração. Só quero aquelas que estão fazendo sentido. Né? Para as pessoas que estão observando aqui que isso está fazendo sentido, põe aqui um comentáriozinho, alguma coisa, se está fazendo sentido ou não. Portaria 993. Isso aqui são só as pinceladas, viu, gente, da IN 128, que não é nada. Eu comecei semana passada essas lives sobre a IN, né? Tem muita coisa e eu não tenho condições de tempo de passar por tudo isso daqui. Então é só para vocês saberem, estudarem, buscarem conhecimento e cada vez mais você se especializar e ficar muito mais antenado ao direito previdenciário. Você precisa, tá bom? Certo?
Portaria 993. Portaria 993. A portaria 993, ela complementa a IN 128 sobre processo administrativo. E aí tá lá no artigo 4º dessa IN, artigo 4º, inciso 6º. É o mesmo artigo que estava no artigo 659 da IN 77. É a mesma redação. A mesma redação. É a mesma redação. Então tá lá no inciso 4. E aí começa as incongruências, né? Aí tá lá no inciso 4 do artigo 4º da portaria 993 agora. Não é mais a IN 128. Faz um risco aí, escreve portaria 993, artigo 4º, inciso 6º. Condução do processo administrativo com a finalidade de resguardar direitos subjetivos do segurado, dependentes e demais interessados da Previdência Social, esclarecendo-se os requisitos necessários ao benefício ou serviço mais vantajoso. Aí para pensar agora. Para pensar. Se o servidor, o artigo 4º trata lá do servidor que vai conduzir o processo administrativo. Se o servidor, presta atenção aqui agora. Se o servidor, na análise do processo, na condução do processo administrativo, ele deve resguardar direitos subjetivos do segurado. O que é algo subjetivo? Ainda que eu não queira, ainda que eu não saiba, você, servidor, tem a obrigação de me informar. Tá aqui na IN 128, parágrafo 4º, inciso 6º. Você tem que me esclarecer todos os requisitos necessários ao serviço e ao benefício mais vantajoso. Quer dizer o quê? Que continua que o INSS tem a obrigação de conceder o melhor benefício ao segurado, cabendo o servidor orientá-lo nesse sentido. Ele deve continuar orientando. Então, essa questão de, olha, o segurado tem a obrigação de apresentar todos os documentos, eu tenho, desde que você me fale quais são os documentos. Senão, como é que eu vou saber? Porque é você que é o especialista, servidor do INSS. É você, INSS, que tem que falar para o segurado qual é o documento indispensável para o direito dele. E se você não fizer isso, você está violando uma norma administrativa dentro do princípio da legalidade estrita, porque aqui não trata-se de faculdade, trata-se de ato administrativo estritamente vinculado. Você tem a obrigação de informar. E se você não informou e eu apresentei esse documento depois, eu vou brigar para manter a DER, porque era sua obrigação informar e você não informou. Nossa, de onde é que você tirou isso? Artigo 4º, inciso 6º da portaria 993. É estudando a portaria e a IN 77 e a IN 128, você chega na conclusão de que, ainda que eu tenha a obrigação de apresentar, você tem que falar qual o documento que eu tenho que apresentar, porque é sua obrigação. E não do segurado, é a sua obrigação. Mesmo que seja um novo elemento, não, isso não é novo elemento, porque você já tinha o conhecimento e você que não oportunizou o segurado a complementação. Então, gente, estudando, hoje o estudo sobre as instruções do INSS não é um estudo solitário. Eu não posso analisar friamente apenas a IN, eu tenho que analisar as portarias, porque um está sendo completo. Eu estou complementando uma coisa com a outra. Então, hoje eu tenho que estudar portaria e IN, identificar aonde que elas são compatíveis e aonde eu tenho a sua incompatibilidade. Aonde ela é incompatível e aonde ela não é compatível. Certo? Vamos ver, eu até grifei aqui o que é interessante, o que eu acho interessante. Tem muita coisa
Muita coisa. Com relação à questão da procuração, né? Se o segurado é analfabeto e o representante dele for advogado, não precisa de procuração pública, pode ser a procuração particular, e aí o segurado bota o dedão lá e tá tudo certo. Ou se ele é analfabeto e está constituindo uma pessoa não advogada para representá-lo, a procuração pode ser assinada por 2 testemunhas, assinatura a rogo. O segurado bota o dedão e 2 testemunhas assinam. Ou ele pode simplesmente ir lá no INSS, constituir um procurador, coloca o dedão na frente do servidor do INSS e já está válida ali a procuração. Ou simplesmente ele pode ir em qualquer cartório, fazer uma procuração pública para fins previdenciários que não tem custo. Todo mundo já sabe disso daí também. Não tem custas a procuração pública. E aqui, gente, artigo 107. Artigo 107 da Portaria 993. Da Portaria 993. O INSS dever, do verbo dever de obrigação, dentro do princípio da legalidade. Aqui é um ato administrativo discricionário ou vinculado? Não, é um ato administrativo vinculado, não tem nada de discricionariedade administrativa, ele deve. 107. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo o servidor orientar nesse sentido. Opa! É o servidor que deve orientar. Mas ele não apresentou a documentação depois, mas servidor, por que você não orientou quando você analisou o processo? Não, mas é obrigação do segurado. É obrigação do segurado apresentar, mas a sua também de convocar ele para apresentar a documentação. Está lá no artigo 107 da Portaria 993, que se complementa com a IN 128. Então não dá para estudar, é perigoso você estudar de forma isolada a portaria, de forma isolada a IN, isso é perigoso. São 10 portarias, da 990 a 999, são 10 portarias e uma instrução normativa. Então é perigoso você estudar de forma isolada, porque um complementa o outro. Então, 993, artigo 107, o servidor ele é obrigado a orientar o segurado, que está exatamente na redação do parágrafo 4º, inciso 6º da Portaria 993. E aí eu vou lá no artigo 107 e falo, olha, na condução do processo ele continua sendo obrigado. E o INSS deve conceder o melhor benefício cabendo orientar nesse sentido. Então essa historinha que apresentou o documento depois da decisão do INSS, nós temos fundamentos para impugnar essa alteração de DER. Com qual o fundamento? Primeiro, o INSS não oportunizou o segurado. Segundo, o INSS não informou o segurado da documentação indispensável. Ele não falou qual era o documento. Cadê a carta de exigência no processo? A obrigação do INSS é informar ele. E não é uma obrigação de obrigação, é uma obrigação que está na própria norma administrativa, que o servidor tem o dever de orientar o segurado. E o servidor não orientou o segurado. Então aqui não há que se falar de alteração de DER, porque se o servidor tivesse orientado o segurado, ele teria apresentado a documentação no momento hábil. E outra, já estava no CNIS essa informação, o INSS já tinha o conhecimento, portanto, caberia a ele, ao INSS, tomar as medidas cabíveis, como, por exemplo, a expedição da carta de exigência. Porque tem lá no CNIS IEAN, se é IEAN, é indicativo de tempo especial. Qual é o documento que comprova? O PPP. Tem o indicativo de segurado rural. Por que não convocou o segurado para apresentar a autodeclaração de segurado especial, apresentar documentos? O INSS já tinha noção disso. Ele já tinha conhecimento. Simplesmente, a única coisa que o INSS fez é não oportunizar o segurado ao arrepio do que determina o artigo 107 da Portaria 993, que é obrigação dele de orientar o segurado, ao arrepio do que determina isso, falou o seguinte, mudei a DER porque você apresentou o documento agora. Não. Por que você não me pediu antes da decisão? Por que você não me pediu antes da decisão?
Então, nós estudamos a instrução normativa, as portarias, com um único objetivo. Eu me incluo nisso, nós advogados, eu procurador dos meus clientes, eu estudo com um único objetivo: conceder para ele o melhor benefício previdenciário sem ficar esperando nada do INSS. Ainda que eu sei que o INSS vai criar empecilhos, eu sei o que eu estou fazendo. Então eu vou fazer de tudo para materializar o direito do meu cliente. Vou botar tudo no meu requerimento administrativo. Anota. Porque você vai esquecer. Você vai esquecer. Artigo 107 da portaria 993. Você vai esquecer. Você vai. Vamos ver o que tem mais aqui? É isso. Tem muito mais coisas. Mas, como as nossas lives aqui são as pinceladas, né? Ou seja, estou trazendo aqui para vocês pequenas alterações que chamam a atenção para a nossa atuação no direito previdenciário. Mais uma vez, vocês estão vendo. Eu preciso conhecer as instruções normativas com um único objetivo: resguardar o direito do meu cliente, né? Se isso aqui que eu falei para vocês fez algum sentido, o que eu vou te pedir? Um favor. É um favorzinho só. Nós precisamos sempre compartilhar as informações. Eu estou aqui compartilhando com vocês. E eu só compartilhando com vocês algo que eu estudei no final de semana. Tudo bem? Eu só vou te pedir um favorzinho. Se fez sentido isso para você e você tem amigo que faz direito previdenciário, que está pensando em fazer direito previdenciário, marca ele no comentário do vídeo. Isso só se fizer sentido para você, tá bom? Se você achar o conteúdo faz sentido, dá para entender, faz sentido aqui o conteúdo, manda para o seu colega. Eu vou deixar a nossa live salva, vai ficar aqui no feed ela. Você vai lá, marca o seu amigo, ou você clica no aviãozinho, manda a live para ele assistir depois, vai ficar salvo aqui. Mas você só faz isso se fizer sentido para você. Se não fizer sentido para você, tá tudo certo. Agora, se faz sentido para você, você tem que mandar o conteúdo para as outras pessoas. Você precisa mandar o conteúdo para as outras pessoas, desde que faça sentido para você. Marca aí os seus amigos que fazem direito previdenciário para poder estudar o direito previdenciário e enxergar o que está sendo alterado. Se você veio aqui hoje pela primeira vez, no meu feed tem as lives da semana passada inteira, porque eu comecei terça-feira. Terça-feira da semana passada eu fiz 2 lives, uma de manhã, uma de tarde. Na quarta-feira eu fiz 2 de manhã e de tarde. Quinta-feira eu fiz 2 de manhã e de tarde. Hoje é só agora pela manhã, porque à noite nós temos o nosso workshop previdenciário, para quem fez a sua inscrição. Mas amanhã tem live no mesmo horário, às 9h27, quarta também e quinta também. Tá aí no meu feed a nossa programação de lives. São as pinceladas sobre a instrução normativa e as portarias do INSS. Se isso fez sentido para você, compartilha com seus amigos, tá bom? Vai ficar salva, certo? Se você curtiu, se você gostou, comente. Deixe nos seus comentários a sua sugestão, deixe no seu comentário o que você não concordou, o que você concordou. Eu sou bem democrático, tá bom? Pode deixar aí nos comentários. É isso, segunda-feira, TRF da terceira região está com os prazos suspensos até o dia 12 de abril, se eu não me engano, até 12 de abril, TRF da terceira região. Todos os prazos suspensos de processos eletrônicos e físicos, tudo suspenso. Então, vai dar um refresco aqui para poder tirar alguma coisa da frente. Como os prazos estão suspensos, vou postergar um pouquinho os prazos. Como está tudo suspenso, vou me focar aqui em outras coisas agora. Tá bom, gente? Um ótimo dia para vocês aí todos. Uma excelente semana. Deus abençoe vocês. Curtiu? Fez sentido para você? Marca aí o seu amigo, fala para ele seguir, para ele acompanhar, porque tem muito conteúdo aqui sobre o direito previdenciário, tá bom? Fui, tchau, beijo, um ótimo dia, Deus abençoe todo mundo aí, tchau!